Olá, meus alunos, amiguinhos e amiguinhas do segundo ano A e B. E agora nós estamos iniciando mais uma semana de estudos. Hoje, dia 11 de maio, estamos aqui para a nossa aula de língua portuguesa. Quero iniciar essa aula com o reconto de uma história bem interessante, que fala sobre a corrida dos sapinhos. Vários sapinhos, e lá na comunidade onde eles viviam, decidiram fazer uma corrida para ver quem chegava primeiro lá no alto da montanha. E eles começaram a pular, porque vocês sabem que os sapos pulam. E quando eles começaram a pular, a multidão que estava em volta apreciando aquele momento, começava a dizer: "Ah, você não vai conseguir, você é fraco". E começava a dar esse tipo de mensagem para aqueles sapinhos. E muitos deles começaram a desanimar, se cansar e ir parando pela caminhada. E apenas um sapinho continuou. As pessoas diziam: você não vai conseguir, eita, que sapinho feio, não vai conseguir, você é fraco, você é pequeno, você não vai conseguir. Mas aí aquele sapinho chegou até o final e venceu aquela corrida. E no final, quando todos vieram para o pódio, trouxeram aquele sapinho e o repórter perguntou para ele assim: "Ah, sapinho, como foi que você conseguiu, né? Diante de tantos colegas seus, competidores, você conseguiu chegar lá?" E eles perceberam que aquele sapinho era surdo, ele não ouvia. O que é que eu quero dizer com isso? O tempo está difícil, reconheço que está muito complicado este momento de isolamento social, onde nós temos que ficar em nossas casas, sem contatos com pessoas que nós amamos, sem o nosso contato na nossa escola, mas isso vai passar. Nós estamos chegando lá, nós não podemos dar ouvido a tanta coisa ruim que vem sobre nós. Vamos continuar estudando. Nós estamos aprendendo, sim. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo através dessa aula na mídia. É um desafio para todos nós, mas nós vamos conseguir, porque nós não vamos dar ouvido à negatividade. Vamos em frente e vamos continuar a nossa aula de hoje, tá bom? Vamos lá. Vamos começar pelo nosso ditado. E aí, pegou o seu caderno, seu lápis? Vamos lá escrever? O nosso ditado de hoje, nós vamos trabalhar o emprego da letra N. Vai ser bem legal, presta atenção. Vamos lá? Primeira palavra, a palavra é dente. Vamos lá? Dente. A segunda palavra é quente. Quente. Terceira, bingo. Bingo. A quarta, cinto. Cinto. A quinta palavra, ponte. Palavra ponte. A sexta palavra é conto. Conto. A sétima palavra é vinte. Vinte. Próxima, agenda. Repetindo, agenda. A próxima, atender. Atender. E nossa última palavra, tocando. Repetindo, tocando. Vamos lá? Então, como vocês perceberam no nosso livro didático, nós estamos encerrando a unidade de língua portuguesa. E a última aula que nós tivemos, eu passei uma atividade de casa para que vocês realizassem e também a última atividade de revisão da unidade. Eu passei lá no plural e também no nosso grupo de WhatsApp que nós estamos com o cronograma de avaliações, tá? Nossas avaliações serão a partir do dia 18 e eu vou estar postando quais são os dias das avaliações. Não tem nada de diferente, vai ser igual essas atividades que vocês respondem lá no portal, tá certo? Vocês vão iniciar a atividade de vocês,
vão responder uma atividade bem objetiva e dentro das nossas aprendizagens. Então, com essa correção da atividade de hoje, nós vamos estar automaticamente já fazendo uma revisão daquilo que nós vamos trabalhar na atividade avaliativa. Então, na página 94, vai aí no seu livro, diz assim: para fazer mais. A quinta questão, lembrando que na página 93, e foi uma atividade, eu já falei junto com vocês, só ficaram as frases que eram para vocês fazerem de cunho pessoal. E aí, essa aqui foi que ficou para a gente fazer a correção. A quinta questão dizia sobre cenas do material de apoio, né? Para você colar no seu caderno e escrever frases que alguns alunos já nos mandaram e outros eu estou aguardando. A sexta diz assim: crie novas palavras conforme o modelo. Então, tem fogo, foguinho. É a atividade igualzinha à que nós fizemos durante a aula. E a letra A diz formiga. Como é que fica? Formiguinha. Prego, preguinho. Barriga, letra C, barriguinha. D, lago, laguinho. Observe que nós fizemos o uso de G-U, né? G-U. E nós fizemos também o uso de N-H. Por exemplo, quando nós temos a palavra formiga, ela fica, ó, formiguinha. Ó, tá? Do G, ela vira o G-U e com N-H. E as demais da mesma forma. Preguinho, barriga e laguinho. E fica preguinho, barriguinha e laguinho. Vamos lá para que vocês não tenham dúvida. Já coloquei formiga, então vamos lá. Preguinho, barriguinha e laguinho. Compreenderam como se dava o processo? Terminou em GA, terminou em GO, né? Elas passam para GU e NH, né? Guinha, guinho, guinha, guinha, tá certo? Vamos lá para a sétima questão, que diz assim: complete o diagrama com o nome de cada imagem. Então, vamos começar da nossa lateral, onde tem o coqueiro, né? Então, ficaria da seguinte forma: coqueiro, aí você sobe aquário descendo, depois esquilo. Alguns alunos ficaram com dúvida, achando que isso aqui era um rato. Mas aí, quando a gente coloca rato aqui, ele não completa os quadrinhos, né? Aqui é um esquilo, tá? O queijo, o queixo, né? Alguns também me questionaram: ô, professora, mas não é rosto? Eu falei: olha que a seta está apontando para o queixo. Aqui, o número 15 e descendo esqueleto. Logo aqui embaixo, nós temos um peso que refere-se a quilo, tá certo? Tenho certeza que vocês responderam corretamente. Virando a página para a página 95, nós encontramos um desafio. E os desafios são sempre muito legais, porque eles nos desafiam a pensar, né? A aprender mais. E diz assim: crie frases com as quantidades de palavras indicadas a seguir. Use os diferentes sinais de pontuação que você estudou. Então, ele na letra A, ele pede que você escreva uma frase apenas com uma palavra. Aí vamos revisar um pouco de questões de frase. Eu não sei se vocês lembram, eu tenho certeza que sim, que quando nós falamos sobre frases,
Nós conversamos que a frase, ela é um grupo de palavras que passa uma mensagem completa. Porém, dentro disso, nós falamos já que frase seria, tem algumas frases que com uma palavra só, ela já tem sentido completo. Por exemplo, socorro, né? E é uma exclamação, então, ó, uma palavra só. Outra coisa, silêncio. É uma única palavra, mas que tem sentido só. A letra B com 3 palavras e a letra C com mais de 3 palavras. E aí, vocês, é uma criação pessoal, tá bom? E a linha de chegada, a avaliação, já recebi de alguns. Estou aguardando a avaliação dos demais. Passando para a página 96, é a revisão geral. Vamos relembrar. Aí o primeiro pontinho diz assim: as letras do nosso alfabeto são organizadas em uma ordem chamada de quê? De alfabética ou de leitura? Alfabética. Muito bem, quem marcou a primeira opção. Segundo ponto diz: usamos letra inicial maiúscula para escrever nome de pessoas, de lugares e para iniciar frases. Isso vocês já sabem, ó, perfeitamente. Para escrever o nome comum de animais, plantas e coisas em geral, usamos letra minúscula. Muito bem, quem escreveu minúscula está correto. Terceiro ponto diz: a junção de duas ou mais vogais em uma palavra é chamada de, ó, vogais vocálico. Então, chamamos de encontro vocálico, não é isso? O próximo ponto diz assim: as palavras ou expressões usadas para imitações e barulhos de pessoas, animais, objetos, etc., são chamados de quê? De onomatopeia. Olha que legal. E aí, nós usamos P e B. Antes dela, nós usamos o quê? Um M ou um N? Um M, muito bem, uma regra, né? Muito fácil, que todas as vezes que nós escrevemos P e B, antes dela vem a letra M. O acento agudo indica que a vogal tem som forte e aberto, e o acento que tem o som fechado é o circunflexo. Vovô, vovó. O sinal gráfico de tio é usado apenas na vogal A ou ão, né? Como nós dizemos assim, ó, lição. Então, é usado no A ou no O. E as palavras que têm significados semelhantes, né? Que os significados são parecidos, são chamadas de palavras sinônimas. E as que têm significados contrários são chamadas de antônomas. Antônomas, assim, claro, escuro, então um é o contrário do outro. Quente, frio, um é o contrário do outro. São palavras antônomas. No dicionário, cada palavra e seus significados formam uma verbete, né? E é a parte que nós falamos sobre dicionário. Cada uma da parte das palavras pronunciadas em uma única emissão de voz é chamado de sílaba, e nós trabalhamos sempre com sílaba, ó. Só, co, ro, né? 3 sílabas. Lembrando que R e R não ficam juntos na separação silábica. Os grupos de palavras que transmitem ideia com sentido completo e podem ser formados de uma ou mais palavras são chamados de frase. É isso que a gente falou agora há pouco. Um grupo de palavras que trazem um sentido completo são chamados de frase. E pode ser formada por uma única palavra, como nós fizemos lá na outra questão. O bloco de texto composto de uma ou mais frases que começa com um espaço após a margem esquerda recebe o nome de parágrafo, quando nós vamos fazer a nossa produção textual. Os parágrafos costumam ser iniciados por letras maiúsculas, até porque cada parágrafo é iniciado com uma frase e toda frase tem que ser escrita a primeira letra maiúscula. E finalizados com um sinal de pontuação, que é o ponto final. Então, todas as vezes que nós terminamos uma frase, nós colocamos lá o ponto final, indicando que a frase terminou. E aí, a nossa aula de hoje
Nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês no WhatsApp. Um grande beijo e até daqui a pouco na nossa próxima aula.